mas na sua área, você tem percebido que o isolamento social tem motivado novos surgimentos? Com certeza. É? Até porque a gente pode pensar também, Maurício, hoje a gente tem produções de ficção sendo feitas no Zoom, teatro no Zoom, por exemplo. Eu assisti a uma peça de teatro alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, em que eu comprei o ingresso, eu recebi uma instrução, conecte-se no Zoom, recebi o link, às 9 da noite do dia tal. Aí eu conectei e todas as outras pessoas que compraram o mesmo ingresso que eu, todos nos conectamos. Quando a gente se conectou, o que é que a gente viu? Cada artista, cada ator na sua casa abrindo a sua telinha no Zoom. Uau! E aí, cada artista ia interagindo um com o outro na mesma cena. Só que eles não partilhavam um palco físico. Eles partilhavam um espaço de tela no Zoom. Uau! Que Então, loucura! é uma forma de arte, se a gente pensando assim, não é só um conteúdo novo, mas é uma ferramenta que eu não tinha visto ainda antes, sendo usada agora no contexto da pandemia para a produção artística. Que legal. E, professor, eu sei que você separou bastante coisa aí eu gostaria de passar para você. Se você quiser mostrar algumas das coisas que você separou e comentando para o pessoal, ia ser bem bacana. Beleza. Tá? Então, bom, uma coisa que eu acho que é importante, um segmento que está crescendo bastante em termos de literatura eletrônica, é o segmento da instapoesia. Né? E isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Em 2018, foi feita uma pesquisa de mercado sobre a venda dos livros de poesia no Brasil. O que foi constatado nessa pesquisa? Que mais da metade dos top 20 de venda de livros de poesia no Brasil, naquele ano, foram de livros cujos autores se identificavam como instapoetas, ou seja, poetas do Instagram. Uau. E é muito interessante porque livros impressos, imprimindo, né, livros impressos que documentavam poemas que já tinham sido divulgados no Instagram. Então a gente vê aí que não existe uma separação radical entre o impresso e o digital, mas uma alimentação cruzada entre os dois sistemas. Isso que eu quero dizer. E aí um exemplo, uma instapoeta que é bem famosa no Brasil e tem uma produção bem bacana, é esse perfil Onde Jaz Meu Coração. É um perfil que tem 559 mil seguidores, né, que tem 2.602 publicações. E o que tem nesse perfil? Então, a Riane Leão, ela vai apresentar, e como um feed do Instagram, tem diferentes materiais. Tem fotos dela, como no meu Instagram também tem fotos minhas, no seu também deve ter fotos suas. Então, tem fotos dela entremeadas com poemas que ela publica. Então, aqui um dos poemas, Nós Duas Juntas, Podemos Botar o Mundo Abaixo, Balançar Todas as Estruturas, Cê me lembra que somos incríveis e livres, Eu te lembro que somos cura. Aí é interessante ver, por exemplo, que tem uma brevidade que é necessária ou meio que imposta pela plataforma. Você não pode fazer um poema de 500 linhas no Instagram. Então tem uma brevidade que é característica dessa plataforma, mas tem um jogo interessante que ela faz com uma tipografia que é da máquina de escrever. Né? E aí tem uma remediação, de novo, entre o impresso e o digital se contaminando, ou se alimentando uns aos outros. Tem uma corzinha, um tom meio pastel, que também lembra um pouco as superfícies impressas, uma certa delicadeza, e que vai permear toda a timeline dela. E aí você vê que tem um diálogo também entre as cores das fotos e as cores que predominam nas fotos e as cores que predominam nos poemas. Vê aqui uma blusa meio rosinha e um poema de fundo meio rosinha. Então tem uma estética que coloca também a palavra e a imagem combinadas. Certo. E ela é super bem
super bem lida no meio dos instapoetas brasileiros. Ela tem outros poemas com outra configuração, por exemplo, em que ela fotografa o livro impresso, e aí é outro tipo de diálogo entre o impresso e o digital agora, por meio da fotografia do impresso e não da simulação do impresso pela tipografia que a gente tinha no poema anterior. Uau. A gente tem um tipo de dado aqui também para pesquisa que é muito interessante, que é se quando eu compro um livro impresso de poemas, eu tenho ali os poemas e alguns paratextos, o prefácio, as orelhas, a capa, mas eu não tenho muito acesso aos comentários dos leitores quando eu compro um livro impresso. Uhum. Agora, aqui é material de pesquisa e para a gente pensar não só o poema que ela produz, mas também as legendas que ela coloca no poema, mas também a interação dos leitores em torno desse poema. Esse poema causa, né? Porque se esse poema trata de um assunto que é polêmico, essa polemização já vai estar ali escrachada na hora, né? E você vê, na verdade, uma rede de sentidos sendo construída não só pelo autor. Nos livros impressos nós também temos isso, né? Quem faz o prefácio é outra pessoa, quem faz a revisão é uma outra pessoa, quem faz a diagramação é uma outra pessoa, e todos esses profissionais contribuem estão dialogando ali no impresso, mas nós não temos os leitores de forma tão explícita. Agora, aqui, nas redes sociais, os leitores são quase que parte disso sendo construído. Exato. Uau. Isso tudo é meio Black Mirror para mim, sabe? Aquela série. O Black Mirror tem uma coisa interessante também. O Black Mirror, ele vai levar para o mundo do audiovisual o jogo do hipertexto. É aquela coisa de você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui para onde vai se desenvolver. Isso já se fazia desde a década de 80 nos hipertextos digitais. Se comprava disquete ainda na época com romances hipertextuais. O Brasil tem um chamado Tristeza. Acho que é esse aqui o link, que é um romance hipertextual. Nossa. Então, ele pode ser lido por uma série de... Cada um desses é um caminho no percurso da obra. Eu posso clicar em Máscaras e eu vou ser levado para um pedaço do romance. Certo. E daí eu posso clicar volto para o navegador, eu clico nesse link sumido e vou para um outro pedaço do romance. Uhum. Volto para a navegação. Então, isso já existia desde a década de 80, sendo feito em disquete, hoje feito na internet. Esse é antigo. E o Black... Oi? Esse é antigo. Esse que você está me mostrando, o Tristeza, é de 95, pelo que eu tô vendo. 95. O conceito de antigo é engraçado, se a gente pensar, né, que, por exemplo, quando a gente dá aula de literatura portuguesa, vai falar de poesia do século XII, às vezes, com os alunos. 95 mas é antigo porque mas para o mundo digital é muito antigo mesmo. Esse que você está me mostrando me lembra uma pergunta que eu tinha separado aqui, que é a seguinte. Eu vou puxar aqui porque tem o link. Tem a ver, quer dizer. Uma vez, conversando com algumas pessoas que iniciaram a questão do ensino à distância, falando sobre as questões do ensino à distância e tal, falava-se muito que os primeiros CDs que tinham a proposta de trazer um conteúdo interativo, por mais, assim como a Super Interessante, uma vez ela fez um compilado de todas as revistas em CD e tal, nessa época, bem década de 90 mesmo. Foi super legal e tal, mas depois que passou um pouquinho de tempo, questiona-se hoje que nada mais é do que clica e abre, clica e abre, clica e abre. Por quê? Porque não tinha essa possibilidade que o Instagram traz hoje, né? Que ainda é um clica-abre, mas que agora está ali no contexto da pessoa comentando, a pessoa interagindo, a pessoa, se ela quiser, ela manda uma foto na hora, se o artista quiser, ele faz um ao vivo. Então, professor, é possível pensar dessa maneira mesmo, que realmente o que era feito na década de 90, hoje, é simplório demais, talvez. Não sei se eu diria simplório, Maurício, mas uma diferença que a gente pode dizer é de auto-encapsulado ou
rizomático. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fazia um romance hipertextual que tinha que vir num disquete, ele tinha que começar e acabar dentro daquele disquete. Ou ele tinha que começar e acabar dentro daquele CD. Não era possível o leitor acrescentar novos links naquilo. Aquela obra tinha que ser encapsulada, autocontida. Hoje, no Instagram, eu posso puxar um link para uma outra postagem, para uma outra postagem, para uma outra postagem. Isso. Onde que acaba uma obra feita no Facebook, uma narrativa no Facebook, por exemplo? Ela vai sendo puxada de um lado para o outro, um link para um link, um link. Vou dar um exemplo no Twitter. Tá. Não é esse aqui não. Calma, vou dar um outro exemplo no Twitter. Tá. Deixa eu ver. Olha, esse aqui foi uma coisa que viralizou no Twitter em junho de 2019. Eu não sei se você se lembra, ou se você acompanhou. Uma thread no Twitter que era se você quer ser o assistente da Beyoncé. Eu não isso lembro. viralizou, isso tomou o mundo. Todos os meus alunos da graduação conhecem isso. E é incrível porque eu fui dar aula de hipertexto ano passado para eles e eu peguei um hipertexto clássico, né, que foi desenvolvido na década de 90, em CD. Eu mostrei para eles e eles acharam, legal, professor, mas assim, não... Aí eu quis mostrar, gente, hoje em dia tem hipertexto assim. E aí foi uma loucura quando eu mostrei esse aqui da Beyoncé e eles piraram. O que é isso aqui? Isso aqui é uma thread. Uma thread é um fio, né? Em inglês, é um conjunto de tweets encaixado no outro, que puxa no outro, que puxa no outro, que puxa no outro. Então tem muita gente usando o Twitter para contar história, assim. E história interativa. Então, essa história aqui começa como? Isso ela começa em bugar que você fala? Dá uma bugada que você fala que às vezes a pessoa vai usando o Twitter de uma maneira que nem ele estava esperando que seria usado dessa maneira. Isso é bugar porque isso é subverter o Twitter. Legal. O Twitter não foi feito para contar, para fazer histórias assim. O Twitter foi feito para dizer o que você está fazendo. Certo. É só para você dizer, estou na rua, vi não sei o quê, postar uma fotinho, postar uma coisinha. Só que aqui as pessoas estão usando para escrever. Tem gente escrevendo romance no Twitter, tem gente escrevendo conto no Twitter. Esse aqui é uma coisa bem cultura pop, mas muito interessante, que viralizou. Então, ela começa em 22 de junho de 2019 com uma foto. E aí o título da história é Sendo o assistente da Beyoncé por um dia. Thread não seja demitido. E aí eu quero começar a olhar. Eu vou pedir para abrir a thread. Aí ele vai começar a história. Hoje é seu primeiro dia no trabalho e a Beyoncé está se arrumando para o tapete vermelho. O que você vai arrumar para o café da manhã dela? Iogurte, granola e morangos ou um café de 5 estrelas? Qual que é a sua opção, Maurício? A segunda. O café de 5 estrelas? Isso. Então vamos lá. Se você escolhesse o iogurte, granola, eu tinha que clicar aqui. Sério? Mas se você escolher o café 5 estrelas, eu vou clicar aqui na sua escolha. Nossa. Vamos ver. Olha, Maurício, ela grita com você. Você está tentando me engordar como você? E então ela arruma o seu time de advogados e te manda a sua carta de demissão. Ou seja, você não fez uma boa escolha no jogo, você deu game over. Vamos voltar. Se você tivesse escolhido iogurte com granola, aí ia continuar a história. Ela faz que sim com a cabeça pela sua escolha por um café saudável. E então lhe pergunta, ela vai fazer um FaceTime com a sua filha. Como é que é? Então ela pede a você para fazer um FaceTime com a filha dela. Com quem você vai fazer o FaceTime? Com a Blue ou com a Rumi? Nossa, sem fim o negócio, meu Deus. E aí você escolhe, sei lá, a Blue. E aí a história vai se desenvolver. Ela faz o FaceTime com a Blue. E aí a foto. Então, você vê que é um jeito... Isso aqui está contando uma narrativa. É uma narrativa simples, mas é uma narrativa bifurcada. Se a gente pensar de novo, interação, interatividade, clica aqui, clica ali. Sim.
É uma narrativa Não, e olha bifurcada. o tanto de interação. Só ali tem 46 comentários, 2,1K de curtida. Isso aqui saiu em vários jornais do mundo todo. Essa pessoa, eu acho, depois até saiu uma história do emprego que ele conseguiu num veículo de mídia, porque isso aqui foi realmente um sucesso. Imagina quantas pessoas leram essa thread. Aqui tem 252.900 pessoas curtiram isso aqui. 138.600 retweetaram isso aqui. Meu Deus, uau. Então você vê o tamanho que isso ganha. E aí, só para completar uma coisa que eu tinha falado antes, você falou do Black Mirror. O Black Mirror fez uma coisa parecida no episódio Bandersnatch. Eu ia perguntar, estava anotado aqui, ótimo. O Bandersnatch é um hipertexto também, no sentido de que é uma narrativa bifurcada, só que em mídia audiovisual. Aqui você tem em mídia do Twitter. Legal. Ótimo. E esse episódio do Bandersnatch, assim, dizem que tem episódios escondidos até agora lá, porque depende da ordem com que você começa, as escolhas que você faz, se você consegue anotar o bendito número que aparece em algum lugar. Então, muito interessante, né? Black Mirror, não só nesse episódio, ele brinca com essas questões, mas o Black Mirror em si, a série Black Mirror em si, ela trata muito dessa questão da relação homem-máquina, né? O homem-tecnologia. Muito legal. E acaba também nos fazendo refletir criticamente sobre a relação entre humanos e tecnologia, seja no conteúdo das histórias, seja na estrutura da história, nesse caso do episódio do Bandersnatch. E aí, você sabe que, para mim, o meu doutorado não foi sobre literatura e tecnologia, foi sobre literatura e matemática. O pulo do gato, para mim, da matemática para a tecnologia foi a questão de combinatória, para a qual você chamou a atenção agora. Porque o que está na base de uma narrativa bifurcada? Né? Que você está nesse ponto, pode fazer duas escolhas. Desse ponto, duas escolhas. Desse ponto, duas escolhas. Esse é um problema de análise combinatória. Quantas combinações diferentes você consegue fazer com um número limitado de elementos? Seja a permuta dos versos da Anna Atterley naquele gerador de poemas que eu mostrei antes. Seja na permuta de fotinhos da Beyoncé, aqui. Sim. Seja na permuta de pequenas cenas no Bandersnatch. Sim. E no fundo, se a gente pensar, Vinícius, mas isso não é a verdadeira literatura. A literatura ela não tem nada de matemática, ela não tem nada de combinatória. Só que no fundo, se a gente pensar, o que é a literatura? Não é a combinação de estruturas sintáticas? Não é a combinação de palavras dentro dessas estruturas sintáticas? Ou, em última medida, no caso do português, não é a combinação de 26 letras, mais uns 10 sinais de pontuação, mais o espaço? Então, com cerca de 45 caracteres, você escreve qualquer obra da literatura, em língua portuguesa, por exemplo. Então, em última medida, é sempre um problema de combinatória. O que a gente pode é explicitar a dimensão combinatória ou não explicitá-la. E isso é uma coisa que o Vladimir fez em Ave. Ave é um problema de combinatória. Exatamente. Solida é uma obra de combinatória. Exatamente. Combinatória em suporte impresso. Mas então já era algorítmica. Exato. Ao ser combinatória. E ele deu uma entrevista no Cidadão Cultura que ele fala, inclusive, como que o alfabeto, ele mata, se você permitir, ele mata a poesia, justamente porque ele limita, né? São os 26 lá, e aí acabou. E o David Lynch tem um filme, um curtazinho, que é uma pessoa, ela acorda no meio da noite, e as letras vão chegando, tipo A, B, C, e ela vai gritando, e ela morre no final. E aí, essa ligação, eu lembro de ter feito esse link entre David Lynch, Vladimir, e a coisa da letra, de matar e tal. E isso tudo me faz pensar uma coisa que você colocou no começo, que no final das contas a gente está sempre querendo ir além daquilo que é o nosso limite, né? E aí, para aí que vem a arte, para aí que vem a tecnologia, porque a gente está querendo sempre ir além. Então, se o poema
era escrito só com essas letras, por que não agora eu não posso escrever o poema só com imagens, ou gerando imagens por meio de códigos, que ainda não deixa de ser combinações, né? Que incrível, que incrível. Muito legal. E, no fundo, isso, pegando esse teu gancho, Maurício, o que é todo exercício de combinatória? É uma tentativa de entender o infinito. Só que o infinito ele é grande demais para a gente compreender. Então, a gente vai tentar sempre usar metáforas para se aproximar dele. E uma das metáforas para se aproximar do infinito, que é dessa condição que a gente nunca entende, porque a nossa vida é finita, ela sempre acaba na morte, mas manipular variáveis num jogo de combinatória é sempre tentar se apropriar do infinito. E aí, em última instância, a arte, a tecnologia, e a tecnologia digital, sobretudo, a tecnologia digital, em última instância, é uma combinatória de 0 e 1. Passa voltagem, não passa voltagem. Você falou em morte, e aí eu não poderia deixar de falar sobre um dos artigos que você participa, que fala justamente sobre a interação pós-morte. Então, quando você diz encerra-se na morte, não encerra-se também, né? Tão completamente. Queria que você falasse um pouquinho, só assim, aí a gente já vê quais seriam as próximas perguntas de encerramento, mas esse contexto até da morte, né? A morte também por si só já não encerra mais nem a interação. Então, vou falar da morte. Deixa eu só achar uma obra aqui. Tá. Eu já consegui pensar aqui qual vai ser a pergunta de fechamento. Separei ela aqui já. Quero mostrar uma coisinha. Que é um buraco negro aqui, os favoritos, né? A gente vai salvando tanta coisa que para achar alguma coisa que... cadê? Tá, ok. Bom, então, Maurício, você me perguntou agora sobre a questão da morte, né, e dos sistemas computacionais. Esse é um outro projeto de pesquisa de que eu faço parte há algum tempo, é coordenado pelo professor Cristiano Maciel, projeto Dados Além da Vida. O projeto ele trabalha com muitas dimensões relacionando morte, mortalidade, luto e tecnologias digitais. E esse é um tema que vai perpassar também de maneira muito íntima a arte digital, não é? Porque uma das coisas que a arte faz é pensar sobre experiências limites, né, da vida humana, e uma das experiências limite é a morte. E se a gente tem uma série de práticas culturais em torno da morte que foram desenvolvidas ou que vêm sendo desenvolvidas no ambiente digital, por exemplo, a produção de memoriais digitais, de sistemas de legado digital, de sistemas de suporte ao luto digital. A arte digital também vem contribuindo nesse sentido. Aí eu quero mostrar duas coisas no contexto da pandemia do Covid, né, 2019. Certo. Uma primeira iniciativa que eu quero mostrar
é esse perfil do Instagram, Relíquia Rum, da Débora Diniz. É um perfil que vai produzir obras de arte digital, né, com imagens, com os textos das legendas, que vão... Esse aqui diz, por exemplo, a notícia dizia que morte entre crianças é rara. Depende da criança. Ela era uma criança indígena. A menina indígena, sem povo ou idade, só o número, morrem 7 vezes mais do que as outras crianças do mundo. Esta é uma imagem com a sua legenda. O conjunto das imagens e legendas desse perfil é um conjunto de homenagens póstumas a pessoas, a mulheres vitimadas pelo Covid-19. E é uma homenagem muito delicada se a gente pensar na forma como essas imagens se constituem como um exercício de memória. Mas não uma memória do número frio que diz, a gente vê na televisão, o número de mortos todos os dias, mas ao ter uma imagem de uma pessoa e não um número absoluto, isso aqui dá uma dimensão humana para essa perda, para cada uma dessas perdas. E essas imagens aqui, elas têm uma estética que evoca a memória, que evoca uma lógica de álbuns de família, ou também, muitas vezes, ou algumas vezes, fotos que têm uma organização que lembram fotos da era vitoriana, de como as pessoas eram representadas em suas famílias, em vida, ou às vezes em morte já, na era vitoriana. E uma legenda sempre muito delicada. Essa aqui, por exemplo, que diz: uma paciente que se soube mulher pelo artigo definido da notícia que a indefiniu pelos números. Ela se foi em formato de muitos números. 2.488 a morrer, 84 anos no dia 12, em Porto Seguro, Bahia. Então, é uma foto que é poética, mas é uma legenda que também é poética, e é uma poesia, né? É uma estrutura, uma construção artística que tem esse exercício da memória, né? E que é o mais importante, exercício da sensibilidade, e isso aqui também faz desprogramar a técnica. Se a gente pensa que no Instagram, normalmente a gente vê imagens banais, selfies e selfies e selfies, desprovidas de qualquer sentido, aqui a gente tem uma imagem que é restaurada a dimensão humana dela. Não é uma cada uma dessas imagens conta uma história de vida muito peculiar, de maneira muito breve. E aí também da brevidade dessas vidas que foram ceifadas pela doença. Exato. Um outro projeto de arte digital, de literatura eletrônica, é esse aqui, o Catálogo Infinito de Sonhos Esmagados. Nossa. Essa obra, ela é um gerador automático também. É um gerador dos sonhos, de pessoas, né, que faz alusão a pessoas que possam ter sido ceifadas na pandemia. Então, o Catálogo Infinito de Sonhos Esmagados. A pandemia se abateu, ocorreu, e então Kingsley, sentado em casa, escreveu um romance sobre hairsprays. Como se alguém fosse se importar com isso. Kendrick, em Chicago, Illinois, só tem 10 anos de idade. Kendrick sente falta da crush na escola. Por que mamãe e papai estão sempre zangados um com o outro o tempo inteiro? Todas as lojas estão fechadas em Thornton, Colorado. As ruas estão desertas. De onde vem esses textos? Isso aqui é um gerador automático. Eu não sei qual é o banco de dados. Eu teria que estudar da onde ele está puxando. Mas que ele puxava talvez de tweets ou de... não sei, né? Aí teria que estudar, porque isso é uma questão importante também quando a gente vai estudar obras de literatura digital, dos geradores. São banco de dados autocontidos, do tipo, alguém pegou e alimentou com os poemas da Ana Atterley, como foi aquela que mostrou? Ou é uma obra cujo banco de dados é atualizado em tempo real, puxado de um outro sistema? Puxado do Twitter, puxado do Instagram. Essa aqui eu teria que estudar. Eu não estudei porque essa é uma obra recente, ela foi lançada agora. Semana passada eu participei de um congresso
que teve de literatura eletrônica, e teve a exposição das obras dos artistas. O Mark Sample apresentou a dele, mas ele não falou de onde vem o banco de dados. Mas o que é interessante aqui? É um gerador infinito. Eu vou rolando, né? Agora eu vou abrir a obra, eu estava na interface dela na exposição, mas eu vou rolando a obra e ela vai gerando sonhos. Aqui, por exemplo. Então, aqui ela já gerou outro, tá vendo? Eu agora fiz uma iteração da obra, já não é mais o primeiro sonho que está aqui, já é outro. Agora, Jeremias é filho único perto de Coral Springs, na Flórida. Jeremias mal se lembra das aulas de ciência, entre outras coisas. E aí se eu for rolando, isso aqui é infinito. Porque, no fundo, isso nos diz quantas mortes de fato há, quantos sonhos há de fato interrompidos. Dos que morreram, mas também dos que estão vivos, mas que tiveram os seus sonhos interrompidos. Alguns vão entrar para as estatísticas, outros não vão entrar para as estatísticas, vão se perder esses dados. Então, aqui é uma obra que desprograma a técnica, porque também nós temos uma vigilância, um monte de dados, nós estamos sendo bombardeados com dados da pandemia o tempo inteiro, mas quais narrativas esses dados de fato mostram e quais narrativas eles de fato excluem? Quem são as pessoas cujos dados de fato se dão a ver nessas narrativas? Então, uma obra como essa nos mostra que os sonhos esmagados pela pandemia são infinitos. Dado nenhum vai dar conta disso aqui tudo. E se uma máquina ainda conseguir compilar todos esses dados, olho humano nenhum vai conseguir lê-los. Exato. Então, de máquina para máquina. Então, isso aqui nos faz questionar a dimensão humana também dessas perdas. Então, aí você veja que são obras que vão dialogar com esse contexto da Covid, dialogar com esse contexto das perdas desse momento, mas de forma artística, nos fazendo questionar as formas pelas quais a grande mídia ou a grande política, né, mais institucionalizada tem nos feito dialogar com os dados, e aqui nos propondo uma outra forma de sensibilidade diante desses fenômenos. Certo. Isso me fez pensar a Globo, como a Globo ela é boa de colocar, ela consegue criar algumas coisas muito interessantes. Ela criou aquele conceito do 1 milhão de uns, que é para dizer que, né, a audiência dela possui mais de 1 milhão de uns. É só um gancho que me veio porque ela conseguiu colocar com sensibilidade um número grande transformado em um número pequeno, né? 1 milhão de uns. E isso que a gente vê ali é 1 milhão de umas pessoas, são sonhos, são pessoas, são únicas, né? Muito, muito, muito legal. Que bom que temos tecnologias que fazem refletir, né, sobre isso. Professor, pode falar, não, pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que o desafio é a gente dar a dimensão humana para essa produção de dados das máquinas. Como os humanos atribuem sentidos a esses dados que as máquinas geram, compilam, organizam, redistribuem, mas como nós precisamos, primeiro, entender como elas funcionam, e 2, questionar as formas como elas funcionam e as narrativas que elas produzem.